Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Moré Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana, Baruch Hashem, hoje dia 9 do mês de janeiro do ano de 2023, e dia 16 do mês de Tevet, do ano de 5.783. Hoje, segundo dia, faremos a leitura da segunda aliá do livro de Shemot, a Parashá Shemot, no capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 2, verso 10. A todos os nossos amigos, nossos internautas, um bom dia a todos, Boker Tov, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, que Hashem os abençoe grandemente neste segundo dia da semana, abençoe a sua casa, abençoe a toda a sua família. Vamos então à leitura da segunda aliá, Shemot, livro de Êxodo, Parashá Shemot, capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 2, Pasuk 10. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, Venatam lanu et torato baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá: e chamou o rei do Egito as parteiras. Eles disse: por que tendes feito isso? E deixando os meninos viver? E disseram as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são sábias, e antes que a parteira chegue a elas, já dão à luz. Fez Hashem bem as parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. E foi porque temeram ao Eterno as parteiras. Ele lhes estabeleceu castas, e ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nascer, lançá-lo-eis no Nilo, e a toda filha deixá-las ei viver. E foi-se um dia da casa de Levi, e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era bom, escondeu-o 3 meses, e não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco, e betumou-a com betume e com piche, e meteu nela o menino e a pôs no carriçal sobre a beira do Nilo. E ficou de longe sua irmã para ver o que lhe aconteceria, e disse a filha do faraó, ou melhor, e desceu a filha do faraó para se banhar no Nilo, e as suas criadas andavam ao lado do Nilo, e viu a arca dentro do carriçal, e mandou a sua criada e a pegou, e abriu e viu o menino, e eis que parecia um moço que chorava, e teve compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar para ti uma mulher ama das hebreias, e que amamente o menino para ti? E disse ela, a filha do faraó: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino, e disse para ela, a filha do faraó: leva este menino e amamenta-o para mim, e eu lhe darei o teu salário. E tomou a mulher o menino e o amamentou, e cresceu o menino,
e ela o trouxe à filha do faraó, e foi para ela como filho, e chamou seu nome Moshe, e disse, porque das águas o tirei. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betorreino, Baru atah Adonai noten ha-Torah. Segundo aliá da Parashá Shemot, seguimos falando do ocorrido entre o faraó, que segundo nossos sábios era o próprio Ramsés II, que vendo que não havia tido êxodo, no seu na ordem que ele havia dado às parteiras, partiu por uma forma mais agressiva, além de a forma de executar os meninos, a morte ele continuou, o decreto não mudou, mas a maneira como o menino seria então executado que mudou por ordem do faraó, porque viu o faraó que as coisas não estavam acontecendo de maneira como ele havia decretado. Então o faraó ordena que a todo menino hebreu fosse lançado no Nilo, e ali então, logicamente, morria, né? Então o faraó chamou as parteiras para uma tarefa de não seguir, uma tarefa, né, dela, porque elas realmente não seguiram as primeiras ordens que foram dadas. A ordem era para matar a todos os meninos, porque as mulheres judias eram de forma muito rápida e por esse motivo não precisavam muito de um trabalho de parto. Então existem realmente mulheres que têm seus filhos de forma muito rápida, né? E outras, claro, passam mais dificuldade. No caso das mulheres hebreias, o que disse Shifra é que as mulheres hebreias eram diferentes. Então a ordem era para que matassem a todos os meninos. Entre tantas parteiras que haviam no Egito, o faraó ordena essas duas mulheres, chamadas Shifra e Puá. O faraó, na verdade, estava preocupado devido ao número crescente dos filhos de Israel na terra do Egito, e ele sabia que as mulheres não expressavam nenhuma ameaça para o Egito, para o seu governo. Então, o fato de ter mandado matar somente os meninos é que o próprio faraó realmente ele sabia, né, que as meninas poderiam ficar vivas porque elas não apresentavam nenhuma ameaça. Bem, nos dias atuais, o faraó talvez já não tomaria essa mesma decisão. Nos dias atuais, o faraó teria mandado matar tanto os meninos como também as meninas. Isso porque hoje, no exército de Israel, tanto se alistam meninos como também as meninas.
Então as mulheres israelenses estão servindo também no exército. Elas se alistam e prestam um serviço ao governo, ao Estado de Israel. Então, naquela época, o faraó julgou que matar as meninas não havia necessidade, porque elas não apresentavam nenhum tipo de ameaça para o governo, tanto que a preocupação do faraó, como nós vimos, era que na maneira como Israel estava crescendo na terra do Egito, a preocupação deles era que o próprio Israel se juntasse ali com os povos que já eram inimigos do Egito e de forma então tornariam-se um povo maior e de maneira o faraó temeu pela vida dele e de todo o seu povo. Então, assim o faraó deduziu que as mulheres não eram nenhuma ameaça. Por isso ele mandou matar somente os meninos. Então, Shifra, segundo nossos sábios, era Iorebed. Iorebed e Puá, Miriam. Então, Iorebed era a própria mãe de Moshe. Então, elas, de acordo com a Torá, foram recompensadas pelo Eterno por sua coragem em poupar a vida dos meninos. Então, elas usaram de uma técnica, né? E da maneira como elas falaram para o faraó não teve o que... Não tinha como não aceitar aquelas palavras dessas duas parteiras, quando elas disseram que as mulheres hebreias eram diferentes das mulheres egípcias no momento de dar à luz. Elas eram muito rápidas. Então, quando elas chegavam, as crianças já haviam nascido. E de forma, então, que dentro do que havia sido decretado pelo faraó, já não era mais possível se fazer. E o faraó, então, busca outra forma, e essa, então, acabou, independente de terem nascido rápido ou não, as crianças, os meninos perderam suas vidas, pois esses foram jogados no rio, no Nilo. Então, elas, tanto Iorebed como Miriam, elas alcançaram do Eterno uma grande bênção. Elas foram as mulheres dentre o nosso povo, que delas descenderam os levitas e também os sacerdotes, né? Os que administravam o serviço no templo. Então, nossos sábios e um grande comentarista da Torá, Rashi, comenta que, segundo o Midrash, no dia que Moshe nasceu, o Midrash vai dizer que no dia que Moshe nasceu, os astrólogos do faraó informaram-no que naquele dia nasceria o libertador do povo de Israel. Porém, eles não sabiam informar se ele nasceria de um lar judeu ou de um lar egípcio, sendo que neste dia, então, foram mortos tanto crianças judias como também crianças egípcias. Então, vimos que tudo que começa a acontecer, toda essa perseguição,
a morte dos primogênitos que ocorreram dentro da terra do Egito, praticamente o que nós já comentamos a respeito do próprio Abraão. Antes de ser Abraão, ele era Abraham. E, segundo o Midrash, Abraham, quando nasceu, seu pai então fez um grande banquete, uma grande festa, e ali os que eram do exército, porque o próprio pai de Abraão era um dos coronéis, um coronel do exército de Nimrod. Então o próprio esses que foram convidados para estarem celebrando ali o nascimento de Abraão, ao deixarem a casa depois de participarem de uma festa na casa do pai de Abraão, eles, ao saírem da casa, viram aquela grande estrela e, não sabendo exatamente o significado, cada um deu a sua opinião e chegaram à conclusão, então, que aquela criança representava o menino que eles haviam conhecido, no caso Abraão, e que aquele menino seria muito poderoso e que mataria os reis. Então eles temeram, não sabiam o que fazer, mas mesmo assim resolveram contar a Nimrod, e por ora tentou matar o próprio Abraão, ainda quando era bebê. De forma então que aqui acontece a mesma situação, né? Quando então foi o faraó informado, né, pelos sacerdotes egípcios, que neste dia nasceria então o rei, o redentor, o rei do povo, que tiraria o povo hebreu da terra do Egito. E ele então, não querendo que isso acontecesse, mandou matar todos os meninos, com o intuito de também atingir com isso o próprio menino que estaria para nascer, no caso Moshe. E isso realmente não aconteceu, porque Deus providenciou ali um grande milagre, quando Moshe é então adotado, ainda menino, com 3 meses de idade. Moshe foi adotado pela filha do faraó, que o criou como filho e o educou dentro de uma cultura totalmente estranha. E aí nós vamos ver que o próprio Moshe, ele vem a se ter um confronto ali com um egípcio, mas disso nós vamos estar falando nas próximas Aliyot. Por hoje nós ficamos por aqui.